Olá pessoal, estou aqui para falar de evolução, tá? Bem gente, como é que surgiu essa questão da evolução? Olha, o assunto da evolução é bastante polêmico, tá? E se você pensar um pouco, você vai analisar assim, quem foi que pela primeira vez publicou um livro de evolução? Jean-Baptiste Antoine de Monnet, conhecido como Cavaleiro de Lamarck, tá? Então foi um francês, tá? Jean-Baptiste Antoine de Monnet, Lamarck, tá? Então Lamarck publicou o primeiro livro de evolução em 1809, chamado Filosofia Zoológica. Aí você pensa, será que ninguém antes pensou em publicar um livro de evolução? Olha, se foi apenas no século XIX, se você analisar, existiram perseguições. E essas perseguições foram justamente com esses temas científicos, né? E essa perseguição veio de quem? Essa perseguição veio da Igreja Católica, que ou você renegava aquilo que você estava publicando, ou você ia queimado junto com os livros. Então, somente depois da Revolução Francesa, tá? Final do século XVIII, e no caso essa publicação foi no início do século XIX, foi que se começou novamente a se falar em evolução. E Lamarck publicou duas leis. Quais são essas leis? A lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. A gente sabe que essas duas leis, elas são o quê? Elas são inválidas. Por quê? Porque quanto mais você usa, mais você desenvolve. Se você não usa, você atrofia. Isso aí, para o sistema muscular, até que é válido, mas para outros sistemas não é válido. Não é isso? Outra coisa, lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Ou seja, as características adquiridas são transmitidas aos descendentes. E a gente sabe que isso não ocorre. Aquilo que você adquire no meio, você não transmite para o descendente. Somente se isso for nas células germinativas, tá? Por quê? Porque as células somáticas, elas não vão participar do processo de transmissão para o descendente. No caso aqui, a grosso modo, a gente tem o seguinte: se um cachorro, você corta a cauda do cachorro, os filhotes, eles vão nascer com a cauda cortada? Não. Então, invalida essa segunda lei, tá? Que é a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Se uma menina casa com um homem e é forte, a criança vai nascer forte? Não, porque essa questão de ser forte ela adquiriu onde? No meio, tá? Praticando atividade física, enfim, tá? Então essa lei dos caracteres adquiridos, ela não é transmitida, tá? Aquilo que você adquire, você não transmite para gerações futuras, certo? Muito bem, vamos falar agora de Darwin. Darwin, em 1831, teve a felicidade de embarcar num navio chamado Beagle. Esse navio ele ia realizar uma circunnavegação, ou seja, uma viagem de volta ao mundo. E para quê? Para fazer acordos comerciais, políticos, acordos econômicos, visitar as colônias, no caso, colônias inglesas. E Darwin passou pelo Brasil, né? Passou pela América do Sul, onde contraiu doença de Chagas. Ele fez escavações na Patagônia, onde descobriu o quê? Fósseis. Aí ele começou a analisar: olha, existem animais que já existiram e não existem mais. Por quê? Então ele começou a descobrir que existem fósseis, no caso o fóssil do tatu gigante. Depois de contornar o Oceano Atlântico e atingir o Pacífico, a 70 quilômetros da costa do Equador, ele encontrou uma ilha, na verdade um arquipélago, um conjunto de ilhas, tá? Que ele denominou assim de Galápagos. Tá? E Galápagos significa tartaruga gigante. E recentemente essa tartaruga que supostamente fora trazida, né, isso de Galápagos por Darwin, ela tenha chegado por aí a 180, 185 anos. Então esses répteis eles vivem bastante.
Mas, analisando essas situações, esses seres que só existem em Galápagos, Davi começou a analisar: poxa, será que Deus ele foi injusto com esse local, onde ele não colocou esse ser vivo em outro país ou em outro continente? Será que isso cabia numa arca de Noé? Então ele começou a analisar e ele começou a publicar, ele começou a refletir sobre isso, e isso começou a ser chamado de seleção natural, tá? Ele dizia o seguinte, que se existiram seres e hoje não existem mais, foram porque eles foram selecionados. Então as características mais notáveis, tá? Aqueles mais adaptados deixaram os seus genes para gerações futuras, tá? Então eu encerro por aqui a minha participação. Um grande abraço aí do amigo vestibulando, em especial ao aluno do Instituto Educacional de São José. Valeu, até mais!